Alô, amigos. Hoje é o dia 22 de agosto de 2025. Yes, nós temos Bananas, está no ar. Aqui o, Ah, muito bem. aqui o próprio, dá Ótimo. para ver, o próprio Mister Bananas. Aham. Com vocês, Maravilha. o Lácio Werneck. Quer dizer que nos Estados Unidos quem come banana é urso, não é macaco. Não, não. José Inácio Werneck em Avon, Connecticut, Estados Unidos, como disse a Celina, a própria Celina Cortes está no Rio de Janeiro, Brasil, e Carlos Eduardo Novaes está em Pedro do Rio, Rio de Janeiro, também Brasil. Amigos, e o Bolsonaro vai para a cadeia ou não vai? Olha, hoje Eu, terminam as 48 horas que o Moraes deu para a defesa e para a PGR para se posicionarem sobre esse pedido de asilo que ele fez ao Menem, na Argentina. Né? Inclusive, é, fez o rascunho desse papel, foi a mulher do Flávio Bolsonaro. E o Flávio tinha dito: não, que absurdo, ele não vai buscar, não vai para lugar nenhum, ele vai ficar aqui. Pois é, foi a mulher dele que deu o arrazoado do texto, que então a Polícia Federal já preparou uma cela para ele e ele pode ir para a cadeia hoje, cadeia para valer, né? Não é ficar na casinha com piscina. Mas isso não é o julgamento ainda, né? O julgamento do não, Supremo. não, o julgamento vai ser só Não, no não, início. não, não. O Isso julgamento aí é vai uma ser só no início de reação fevereiro. à quebra de medidas cautelares, né? Por Fala, isso que ele Novaes. pode parar na cadeia. Vai Não ser, é, vai não ser é só. o processo de golpe de Estado que ele é alvo, não é por isso. É Fala, por causa Novaes. Ó, posso falar agora? da- Dia 2 de setembro, parece que é quando vai bater o Começa. martelo aí para saber se ele deve ser preso ou não. Eu não Não, acho que ele deve ser preso. Eu acho que ele deve continuar com todas as restrições e mais algumas dentro de casa. Eu me lembro da época em que prenderam o Che Guevara na Bolívia e que eles queriam levar o Guevara para a prisão. E a CIA, os Estados Unidos, os americanos disseram: não leva para a prisão porque vão endeusar o cara. Aí mataram o Guevara. Quer dizer, eu não acho que devam matar o Bolsonaro, mas Nem demais. certamente vai se ele for para a vitimizar prisão, ele, com certeza. E a, e se ele a, e for a para jogada dele é se se ele for vitimizar para o a tempo prisão, inteiro. ele vai, sabe, vai se criar um clima ali na porta da cadeia, da prisão, de onde ele estiver, e vão, eu acho que isso só vai beneficiar o Bolsonaro. Eu acho que não devem levá-lo para a cadeia. Eu acho que devem aumentar as restrições para ele dentro de casa, não pode ir à piscina, só pode ir ao banheiro uma vez por dia, coisas desse tipo. E mantê-lo dentro de Ele, casa. quando ele era presidente, ele chegou a dizer que as pessoas deviam ir ao banheiro um dia sim, dia não, para economizar É água, verdade, uma é coisa verdade. assim. Foi, eu estou lembrado disso. Estou lembrado, dia sim, dia não. E Eu não agora, sei e se ele agora saiu. seria uma regalia, ele poderia ir todos os dias. Não, sabe o que que é? Agora ele foi. Não é questão da gente achar, é uma questão do Alexandre de Moraes cumprir uma ordem, uma determinação dele. Quer dizer, se não houver o retorno da defesa e da PGR, o Bolsonaro vai para a cadeia. Eu, pessoalmente, torço por isso faz muito tempo, mas eu concordo que se ele for agora para a cadeia, vai ser mais um discurso de perseguido, de vítima, que ele está Claro, expondo o claro, não tempo tenha inteiro. dúvida. Ele vai juntar um monte de gente com pena dele. A gente sabe como é o perfil dos nossos conterrâneos. Todo mundo vai morrer de pena dele, não devia ser preso. Olha lá, está atrás da cadeia. Tá atrás. Eu acho que isso só vai endeusá-lo ali, só vai criar um clima favorável a ele se ele for para a cadeia. Eu acho que ele deve fazer a casa dele a cadeia. A É, cadeia deve ser na casa dele. é. Agora, eu acho que esse episódio aí com o Silas Malafaia deixou bem claro que há realmente uma turma aí que realmente conspira contra o Brasil, né? Porque o que essa turma tem feito aqui junto ao governo dos Estados Unidos para prejudicar o Brasil é uma coisa impressionante. E o Silas Malafaia, inclusive, se aproveitando desse privilégio que os cultos religiosos, né, que as igrejas, templos, sinagogas, lá o que seja, no Brasil têm, de não pagar imposto de renda, agora com a contrapartida de que não se envolvam em questões políticas.
Mas a única coisa que o Silas Malafaia faz é política, mais nada. Porque se você pensar naquilo que Jesus Cristo disse, depois de mim, muitos virão que falarão em meu nome, e eu direi que não os reconheço. Ele jamais É reconheceria o o Silas próprio. Malafaia, Você porque o conhece a Silas Bíblia, hein, Malafaia não Fernando? tem nada a Eu não ver. sabia que você conhecia a Bíblia tão bem assim, pô. Eu não sabia. Você é um Não, profundo mas o conhecedor da Bíblia. Malafaia, quer dizer, esses diálogos que vieram à tona agora, estão dizendo, Malafaia é o coach é o Rasputin do Bolsonaro Bolsonaro. e tal. Quer dizer, na verdade, a gente já sabia disso há muito tempo, porque todas essas manifestações que foram feitas no Rio, em São Paulo, foi tudo patrocinado por ele bancou tudo. E chegava lá, ele fazia o papel de ventrílogo do Bolsonaro, falando tudo que o Bolsonaro não podia falar porque seria preso, É, dando pancada, atacando no Alexandre de Moraes, o STF, aquele estilo dele de vociferar. Então, ele fez esse papel direto, quer dizer, Não, esses eu fico diálogos que foram impressionado. Eu fico revelados agora impressionado. não são novidade. Né? O que assusta é a linguagem chula desse Claro, eu não sei como pastor. é que esse cara pode ser um pastor, porra. Pastor de é, quê? Não é, pode ser pastor com essa linguagem, com esse é. tipo de comportamento. É Ele o é que eu um acabei de babaca. falar. Com perdão da má palavra, ele é um escroto, porra. É, Isso é que ele é, exatamente. É um E eu escroto, é um espero escroto. que os fiéis dele aí, do Malafaia, se passem para outras vertentes evangélicas, porque esse cara não vale nada. ele Não, é. teve uma coisa interessante que agora, com essa intimação, e que ele foi detido lá no aeroporto do Galeão para ser É, interrogado, não sei o quê, ele veio com uma petição de 26 lideranças evangélicas, só que faltaram 4 Os líderes principais, né? evangélicos importantes, os principais, entre eles o Edir É, Macedo, e também uns é, jovens que já têm milhares de seguidores. Quer isso. dizer, É. e esse povo, ao mesmo tempo, tem ciúmes dele pela intimidade que ele adquiriu com Bolsonaro. Então, ao mesmo tempo em que possam ser contra ou a favor, ainda tem esse ingrediente do ciúme. Né? Então, ele se comporta, ele fica provocando o tempo inteiro para ser preso também. Na verdade, Claro, eu acho que também não devem prendê-lo. Eu pois acho que é, o não devem desejo prendê-lo dele também. é virar mais uma vítima, ser Claro, perseguido. Né? claro, não tem Ele dúvida. fica fazendo isso o tempo inteiro. E vamos Perfeito. ver o que vai dar essa história agora, eu, agora. eu, eu achei interessante porque a denominação religiosa, a igreja, templo, lá o que seja, do Malafaia, que tem o nome de Assembleia de Deus, se não me engano, Não, é, é nome comprido, universal, não sei o quê. tem É, aqui tem um nome mais comprido aí. Tem. É. Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Isso, na Isso. verdade, é uma indústria que rende a É ele uma indústria. Ó, milhões, faz um bocado de milhões, dinheiro. milhões. Né? Não paga imposto de renda, porque, em contrapartida, não poderia se envolver em política. E aconteceu aqui, essa semana, nos Estados Unidos, uma coisa estreitamente ligada a isso, porque nos Estados Unidos também existe essa contrapartida. A emenda número 1 à Constituição dos Estados Unidos é para isentar, é para separar a igreja e o Estado. Isso é o princípio do Estado moderno, todos os Estados modernos. É o princípio São de que o laicos. Estado é uma coisa e a igreja é outra. E, São portanto, estados laicos. a igreja, o Estado Laico. como é que não vai não ouvir? O Estado é laico. Laico. O Laico, Estado é E laico. como o Estado é laico, e a igreja não se envolve em questões do Estado, o Estado não se envolve com a igreja. Isso a emenda número 1 da Constituição Americana e é um princípio adotado por todas as democracias modernas. Agora, esta semana, o Departamento de Imposto de Renda dos Estados Unidos, que é um departamento do Ministério da Fazenda dos Estados Unidos, disse que não, que os cultos nos Estados Unidos podem apoiar candidatos a cargos políticos. Quer dizer, mais um episódio em que você está vendo que o governo Donald Trump está derrubando todas as normas democráticas que existem aqui nesse país. E isso está sendo repetido. Isso se repete no Brasil. Eu acho uma coisa interessantíssima.
uma coisa acontece hoje nos Estados Unidos, amanhã ela é replicada no Brasil. É impressionante isso. Mas Agora, você vê como é que o depois, hambúrguer custou a chegar aqui, né? Você vê que o de- hambúrguer custou a chegar, pô. Hambúrguer. Talvez porque não tivesse um viés político, mas É. chegou, mas acabou chegando. Agora, eu quero só contestar uma frase que você disse no meio disso tudo que você falou aí. Você disse democracias modernas. Não tem democracias modernas, Inácio. As Hum. democracias Sim, a são democracia de hoje, do dia de hoje. um regime fake, pô. É. Não tem. Inclusive, elas estão sendo demolidas por por essas, dentro, essas facções de direita, esses governos totalitários aí, de extrema-direita, porra. Porque a democracia, que esconde o capitalismo por trás, que quase não se fala a respeito, ela só beneficia uma elite. A democracia é um regime de elite, porra. Mas tudo bem, isso aí não vem ao caso. mas Vamos lá ainda é o continuar. melhor que a gente tem, não tem outro melhor, né? Não tem jeito. Não, mas Agora, dá para aperfeiçoar, né? Dá para uma outra aperfeiçoar. coisa Uma outra coisa que aconteceu aqui foi que eu soube que o Flávio Bolsonaro andou fazendo uns acordos, tentando, com o Trump, com os representantes do Trump, para eles não reconhecerem o vencedor das eleições se o Bolsonaro não concorrer. Tem essa novidade aí. É. Que isso eu vi hoje, mas, Tudo bem, enfim. nós sabemos que eu vou repetir, o governo do Trump ainda não é uma ditadura declarada, mas está muito perto. Ainda hoje, o FBI entrou na casa do John Bolton, que foi do governo do Donald Trump e era digamos, o conselheiro dele para assuntos internacionais, vasculharam a casa do cidadão procurando documentos. Aqui está quase que um clima de terror. Agora, eu quero dizer uma coisa. Eu moro nos Estados Unidos há 35 anos, exatamente 35 anos está fazendo essa semana que eu moro nos Estados Unidos. Eu tenho cidadania brasileira, tenho cidadania americana, metade da minha família está nos Estados Unidos, metade da minha família está no Brasil, eu tenho ainda parentes no Canadá, na Espanha, em Portugal, até na Alemanha eu tenho parentes, e estou em vias de providenciar também a minha cidadania espanhola, o meu passaporte espanhol. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: aqui nos Estados Unidos, as pessoas aí no Brasil ficam achando que isso aqui é um terror, no sentido de que o país daqui está contra o Brasil. Não, é essa turma, é a MAGA, é a turma do Donald Trump, porque eu conheço aqui um número enorme de americanos e sei que eles estão contra o que está acontecendo. Como eu falei na semana passada, não é que o Donald Trump tenha ganho a eleição, que foi um partido democrático com uma incompetência inacreditável, inclusive insistindo com aquele morto-vivo do Joe Biden, que perdeu a eleição, mas há uma reação muito grande aqui nos Estados Unidos contra o Donald Trump. E eu espero que, em suma, algum dia isso aqui chegue ao ponto em que as pessoas vejam que não pode continuar como está com o Donald Trump. Agora eu vejo que no Brasil o que nós temos aí é uma direita que procura seguir passo a passo o que o Donald Trump faz aqui nos Estados Unidos. Não, é ridículo. Os Estados Unidos, o Trump ferrando com a nossa economia e os congressistas bolsonaristas fazendo bandeiras pró-Trump. É uma coisa inacreditável. Eu estou me lembrando aqui que outro dia o Carlos Bolsonaro chamou aqueles candidatos à presidência da República que estão na sombra do Bolsonaro de ratos. Até que fazia algum sentido em cima do Ratinho, que é o governador do Paraná. Um rato, ratinho. Agora, e eles não disseram absolutamente nada, eles não responderam, eles não comentaram. E eu fiquei pensando, imagina se o PT, ou o PSOL, ou a oposição à oposição chama esses caras de ratos. Por que eles não iam para a tribuna, principalmente o Malafaia, que é o rato maior da área evangélica? É a ratazana. Por que esses caras não iam, a ratazana, não iam para a tribuna chiar? Agora, como foi o Carlos Bolsonaro, e é ali a patota dos Bolsonaros, nenhum deles, nem o governador de São Paulo, que está aí tentando... hoje mesmo eu estava lendo no jornal que ele acorda candidato à presidência da República e dorme dizendo que é candidato
apenas ao governo de São Paulo. Eu li isso em algum Eu lugar hoje. eu escrevi sobre isso no meu blog. Eu tenho um blog chamado Saída Inércia, Eu que tenho é o visto. seguinte: o Carlos, os Bolsonaro, o clã, tem um pacto com esses governadores que eles não podem falar mal do Bolsonaro. Aparentemente, todos detestam o Bolsonaro, mas eles têm que fingir que apoiam e só podem falar coisa positiva. Tem um Até programinha que porque eles podem depende. falar, e eles traíram esse pacto. Por isso que o Carlos e o Eduardo, o Carlos chamou ele de rato, chamou eles de ratos, e o Eduardo repassou esse comentário nas redes dele. Então é porque o Tarcísio é o maior deles, né? Que não para de puxar o saco, continua puxando o saco abertamente. Tarcísio, é Porque verdade. eles estão de olho nos 40% de votos que o Bolsonaro ainda tem. Por isso que eles fizeram esse pacto de boa vizinhança, para pegar leve e não atacar, e tentar manter a chama de que o Bolsonaro é o líder da direita, não sei o quê. Então, quando o Carlos xingou eles de ratos, no que ele tem completa razão, porque são todos uns ratos, era por causa disso, porque havia esse pacto anterior entre eles, que foi Agora, rompido. parece que o empresariado, a Faria Lima, né, está interessada na candidatura do Tarcísio, do governador de Com São Paulo. certeza. Porque, inclusive, eu também fui informado, eu vi isso em algum lugar, que ofereceram lá um encontro, um jantar, uma palestra, e o governador de São Paulo falou durante 2 horas e foi aplaudido, e estava lá o creme de la creme da, da, da elite econômica brasileira. Então, Sim, parece que esse é o cara que vai substituir aí os Bolsonaros na corrida mas presidencial do ano que vem. quando eu falei dessa história do Flávio, que o Flávio disse que se não for o Bolsonaro, o Trump não vai reconhecer a eleição, ele disse também que nenhum deles, o Bolsonaro não vai indicar ninguém. O Bolsonaro não vai indicar ninguém. Porque o que eles estão interessados é no Senado. Porque com o Senado eles podem controlar o judiciário, podem empichar os juízes e podem aprovar os juízes que eles quiserem, né? Então, que o interesse maior da direita não é na presidência, até querem a presidência também, mas o interesse maior Não pode é no ser, Senado. não pode ser. A direita não está interessada na presidência. Pô. Isso é uma piada, como muitas outras que a gente vê por aí. A prioridade deles é o Senado. O Senado eles não podem perder. Tarcísio é o homem do famoso bonezinho maga, né? Coisa ridícula. Agora eu quero dizer o seguinte: nessa briga aí, ou disputa entre Brasil e Estados Unidos por causa das tarifas e tal, o New York Times tem hoje uma matéria muito interessante, porque o Brasil tem uma arma muito boa em seu favor, né? Veja aqui essa manchete do New York Times. Né? Acho que dá para ver bem aí, né? Daqui. É uma página inteira do New York Times dizendo que as tarifas podem levar o Brasil a tirar as terras, como ele chama, raras da mesa, quer dizer, tirar das negociações, porque diz aqui o Brasil, depois da China, e o Novaes conhece bem a China, e depois vamos falar sobre isso, o Brasil tem as maiores reservas de terras raras dos Estados Unidos depois da China. E o governo Donald Trump está muito interessado nessas terras, precisa, justamente para não depender da China. Então, veja bem, o governo Donald Trump está entre dois pêndulos. Não quer depender da China, então vai ter que depender do Brasil. Então, o Brasil pode usar isso como uma negociação muito boa com o governo Donald Trump, inclusive no caso do Bolsonaro. Pode dizer, olha, para de apoiar esse pilantra, porque senão você não vai conseguir terra rara nenhuma aqui no Brasil. Vamos ver o que isso vai dar. Inclusive tem o seguinte também, por algum momento, o Trump ficou interessado nas terras raras lá da Ucrânia. E aí tem muito mais. Se manifestou lá o desejo de apoiar a Ucrânia, mas se viu ali no meio de um fogo cruzado, onde ele foi obrigado, inclusive, agora a desmentir para o mundo inteiro a ideia de que ele iria mandar uma força-tarefa lá
para ajudar a Ucrânia no confronto com a Rússia. Ele deu para trás. Então, quer dizer, esse olho dele em cima das terras raras da Ucrânia, que também não são pequenas essas terras, ele teve que se virar para um outro lado. E provavelmente pode ser o Brasil. E aí o Brasil tem meio de negociar isso. O Brasil vem atrás da China, né? Em quantidade de ele vem atrás da China. Agora, uma coisa interessante nisso é o seguinte: vocês devem ter visto recentemente, a British Petroleum descobriu uma reserva, a maior reserva em 25 anos na bacia de Santos. E aí o governo brasileiro ganhou com isso uma merreca. Por quê? Porque o Lula, no segundo mandato, ele tinha estabelecido, quer dizer, ficou estabelecido no segundo mandato do Lula, que todo o controle do pré-sal seria da Petrobras, que eles dariam, eu acho que era 30%, enfim. Eu sei que o que aconteceu, essa descoberta, se estivesse em vigor a lei que foi criada no governo Lula, que foi derrubada pela Lava Jato, a gente tinha entrado numa grana muitíssimo maior, porque eles pagaram, eu acho que foi 1 milhão, 1 milhão e 600 de dólares, uma coisa assim, e hoje está valendo trilhões de dólares. Quer dizer, quando for feita essa negociação de terras raras, se a gente estiver com um governo de direita, tem que tomar todo cuidado, porque eles adoram dar tudo de presente para os gringos, né? Como a gente está vendo agora. Tem a expressão muito antiga, entreguistas. Né? Pois é. Entreguistas, exatamente, é isso mesmo. Entreguista. Agora, que era o Eugênio Goudin e o Roberto Campos. Eram os entreguistas na época da campanha do Petróleo é Nosso. Exatamente. Do lado tinha uma união improvável de militares com a esquerda, e do outro lado era o Eugênio Goudin e o Roberto Campos, que eram os entreguistas. Agora, eu queria falar de outro assunto, porque o Novaes escreveu essa semana no Facebook algo muito interessante a respeito da China. O Novaes já esteve na China 2 vezes. A primeira vez, logo depois que foram estabelecidas as relações diplomáticas entre o Brasil e a China comunista e também as relações comerciais. Novaes esteve lá 1 ano depois, se não me engano. E depois, mais recentemente, eu estive na China em 2011. Fui disputar um evento esportivo, um campeonato mundial de triatlo. Isso não vem ao caso. Quer dizer, a minha impressão foi muito rápida e muito passageira. Agora, o Novaes tem uma impressão bem mais profunda e poderá falar sobre isso. Agora, também a respeito da China, veja bem, outra matéria de página inteira do New York Times é falando no relacionamento cada vez maior e mais importante que os Estados Unidos, queiram ou não, precisam ter com a China, porque a China, dizia que apenas copiava a tecnologia no setor de energia limpa, mas agora é uma inovadora. A liderança do movimento de energia limpa no mundo é da China. E, inclusive, a China agora, essa empresa chinesa, se não me engano, BYD, tem um carro elétrico, tem carregadores para carro elétrico em 5 minutos, que é o tempo, em média, que você vai ao posto de gasolina para carregar o seu carro de gasolina. Então, eu acho que isso, Novaes pode falar rapidamente, nosso tempo está chegando ao fim, sobre a importância do que é a China moderna do mundo de hoje. Fala aí, Novaes. Não dá para falar tudo muito rápido. O que eu quero dizer é o seguinte: os Estados Unidos, e eu hoje ouvi isso de 2 cientistas políticos, e já sabia disso, os Estados Unidos estão em plena decadência. Quando o Trump cria o MAGA, ele está admitindo, não sei se consciente ou inconscientemente, que é preciso fazer os Estados Unidos grande de novo, porque ele já não é mais tão grande como foi no passado. Ele está perdendo estatura para a China, inclusive. A gente sabe disso. A China conseguiu, diferente do que fizeram lá os russos e a cortina de ferro, ele conseguiu conciliar aí, um regime totalitário com uma economia de mercado. Ele fez uma mágica, a China, e está tocando a vida dessa maneira, e está tomando conta do mundo inteiro. A China não tem a dúvida de que ela vai ser, num breve futuro, muito maior do que os Estados Unidos, já é maior,
porque os Estados Unidos está em plena decadência. Isso eu ouvi de 2 cientistas políticos e que eu também compartilhei. O que eu quero dizer é o seguinte: eu tive lá em 1975, o Mao Tse-tung ainda era vivo, morava numa casinha que aqui no Rio de Janeiro ela provavelmente ficaria no oeste da Zona Oeste. E eu até surpreso passei na porta da casa dele ali, a tal casinha, e eu comentei isso no texto que eu escrevi, dizer como é que um cara com a estatura física e histórica do Mao Tse-tung mora numa casa como essa. A China deu uma volta, depois eu voltei lá em 2017, quer dizer, 47 anos depois, 42 anos depois, eu voltei à China e vi um outro país. Quando eu estive lá em 1975, tinha os Yutang, que eram umas casas meio tábua de índio, circulares, quadradas, com um banheiro coletivo no meio. Os caras não tinham nem banheiro. O banheiro era um banheiro para um monte de casinhas circulares ali. Quer dizer, era um país que, inclusive, não estava nem... É um país rural, pobre, e que ninguém falava a respeito nessa época. Hoje é essa coisa que a gente vê aí. A China, é pena que eu não possa me estender aqui mais a respeito do que vem sendo a China aí e o que ela vem representando para este mundo contemporâneo. Eu sei que no final do texto eu conto a história da minha volta com um empresário brasileiro e que eu pergunto a ele o que ele achou da China, e ele disse o seguinte: se eu fosse 90% da população do Brasil, eu preferia morar lá. Como eu sou 10%, eu faço parte dos 10%, eu prefiro continuar aqui. E é o que acontece. O Brasil é um país para 10% da sua população. Celina. Agora, com o Trump, com o tarifaço, ainda está abrindo mais o caminho para a China, né? Que ela já começou a ocupar essas lacunas que o Trump está deixando com essa política absurda dele de tarifaços. Agora, não, ele está fazendo espuma aí pelo mundo afora, porque ele está tentando ver uma maneira de evitar com que os Estados Unidos continuem nesse declínio. É um declínio absoluto, incontestável. Muito bem. Ele está tentando ver. Vendo é o retrato desse declínio. Celina, né? Eu gostaria de pedir a você, se você pudesse resumir, digamos, em 3 minutos, o que você viu de uma representação sobre a vida do Raul Seixas. Você mencionou esse assunto. Diga lá. Olha, eu vi uma minissérie na Globoplay dirigida pelo Paulo Morelli, e ela estreou em julho, e eu achei muito legal. Quer dizer, eu não fui assim, uma fã do Raul Seixas, que acompanhava ele de perto, eu tinha uma admiração e tal. Agora, a trajetória dele, as cenas que eu achei mais incríveis, eram os momentos em que ele ia parar nos chamados dos militares, e ele ia morrendo de medo, e todas as vezes ele dava a volta nos caras, que eram uns imbecis, né? Então, eu achei super interessante saber que ele era um produtor bem-sucedido financeiramente, e aí tinha essa veia criativa, explosiva, né? E aí ele vai se aliar com Paulo Coelho. Aliás, o personagem que faz o Paulo Coelho tem a voz idêntica do Paulo Coelho. Eu sei que eu me diverti muito, eu achei super legal essa minissérie. Eles dois iam criar uma seita chamada Chama Violeta. O Raul Seixas com o Paulo Coelho. O Paulo Coelho trabalhou com a minha ex-mulher, Ana Lúcia, na Poligram. Ele era subordinado, inclusive, a Ana Lúcia, e eu tive uma certa aproximação com ele nessa época. E ele era muito amigo do Raul Seixas, exatamente. E eles iam fundar uma seita, Chama Sociedade Violeta. Alternativa também. Sociedade Alternativa. É alternativa. Essa seita. É verdade. Muito bem. Meus amigos, mas ele ia querer também isenção do imposto de renda na sua seita, como o pastor Silas Malafaia. Vamos ficando por aqui hoje. Até a próxima semana. Novaes, valeu. Muito obrigado. Eu espero já estar com o computador em dia na próxima semana. Eu espero também. Tchau. Valeu, querido. Bom fim de semana aí para vocês. Até. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.